Felipe Luiz decidiu se o Gerson vai ou não ser titular pro Mundial de Clubes e também o Boto falou sobre a situação do Gerson, se ele vai, se ele fica no Flamengo, então vamos dar uma olhada nisso agora, porque tá todo mundo querendo saber, né, cara, como que o Flamengo vai vir com ou sem Gerson pra esse Mundial. Bom, vamos falar agora sobre a situação do Gerson, porque o técnico Felipe Luiz ele definiu a situação do Gerson para pelo menos para esse jogo de estreia do Super Mundial. Eu tinha visto muitos torcedores falando: coloca o Gerson no banco, deixa o Gerson fora e tal, aquela coisa. E aquela entrevista que o Boto deu essa semana, ficou muito claro que o Gerson ele está sendo tratado como todos os jogadores, como todos os demais jogadores do Flamengo. Tanto que o Boto ele fala assim: o Gerson é jogador do Flamengo. Para nós não chegou nenhuma negociação. E ele, como jogador do Flamengo, ele tem todos os direitos e todos os deveres de um jogador do Flamengo. Ou seja, ele tem o direito, teve o direito de vir para cá, de viajar, tá aqui junto com os outros jogadores. Ontem, na parte da tarde, foi livre para os jogadores, tanto que o Gerson, o Cleiton, o Alacian, Gerson e os garotos ali, que são crias da base do Flamengo, saíram para dar uma volta aqui pela cidade. Tem alguns outlets, a cidade é muito pequena, tem 28 mil habitantes só, saiu para dar uma volta nos outlets e tal. Foi, é claro, talvez foi tomar um refrigerante, comer alguma coisa, aquela coisa toda, porque a tarde era livre e era direito dos jogadores isso. Então, assim, o que o Boto quis dizer foi: olha, o Gerson tem contrato com o Flamengo, é jogador do Flamengo, e como jogador do Flamengo ele tem todos os direitos e tem também os deveres de um jogador do Flamengo. Ele tem que cumprir aqui as obrigações dele, os deveres dele, e ele tem que fazer a parte dele aqui junto com a gente. E aquilo, cara, com isso, a informação que o técnico Felipe Luiz, ele deve colocar o Gerson de titular ao lado de Eric Pulgar na estreia do Flamengo no Super Mundial. Ele deve vir com o Gerson como titular na estreia do Flamengo. E eu vou dizer uma coisa: eu estava conversando ontem com alguns colegas jornalistas e os colegas falaram: olha, cara, é o jogo contra o Esperance Tunísia. É o jogo excelente para a gente testar como é que o Gerson vai estar em campo. Se o Gerson entrar em campo correndo, se dedicando, se o Gerson entrar em campo firme, entrar em campo forte, fazendo a parte dele, eu também não vejo por que o jogador ser cortado. Então tomara que ele consiga entrar em campo, tomara que ele consiga dar vida, jogar muita bola, e aí depois a gente vê o que vai acontecer com ele. Depois a gente vê o que o futuro vai reservar para ele. Mas por enquanto, ele é jogador do Flamengo, a gente não vai ter o De La Cruz, o Jorginho está chegando por agora, e a decisão que o técnico Felipe Luiz tomou, pelo menos por um momento, é que o Gerson ele começa a partida como titular contra o Esperance Tunísia. Mas então, se o Gerson vai entrar como titular, tem que ficar de olho bem aberto, cara. Se ele não estiver rendendo, não estiver entregando em campo, o Flamengo tem que tomar alguma atitude, fazer uma substituição, porque mesmo sendo contra o Esperança, é um jogo bom pra ver como que o Gerson vai estar. Se der um mole, empatar ou perder, vai se complicar no grupo, cara. São apenas 3 jogos, então tem que ficar de olho aberto e não dar chance pro azar de jeito nenhum. Vou falar do Gerson. O Gerson é um jogador do Flamengo, é um profissional do Flamengo, com todos os direitos e deveres que os profissionais do Flamengo têm. Não existe qualquer tipo de negociação do Gerson nossa, com outro clube. Não existe qualquer tipo de negociação. Qualquer negociação é rejeitada. Qualquer clube que queira o Gerson sabe o que tem que fazer. E até o momento não o fez. E nós não podemos decidir ou tomar decisões com base em achismos ou naquilo que a imprensa diz. Até o momento, o Gerson é jogador do Flamengo, como disse, com todos os direitos e todos os deveres dos jogadores do Flamengo. Está motivado para jogar este Mundial e depois, se joga ou não, isso já não é uma decisão minha, é uma decisão do técnico, mas está aqui, como todos os outros 31 que estão aqui, pronto para o técnico os utilizar. Mas então é exatamente isso que o Boto falou. Gerson é jogador do Flamengo, não tem nenhuma proposta por ele e nem vai ter porque o Flamengo não quer negociar. Então, tendo em vista isso, cara, o Gerson vai jogar normalmente. O Gerson tem contrato renovado e que renovou há pouco tempo até 2030 e ele vai jogar normalmente, que ele é jogador do Flamengo. Aí entra outra questão. Se o Zenit quiser levar ele,
Ó, multa, 20 e poucos milhões. A multa era de 200 e poucos, né? Baixou pra 20 e poucos. Toma multa à vista. Pronto, o jogador é teu. Não tem nem negociação. Só pega e leva. Só que tem esse ponto, né, cara? Enquanto eles não fizerem isso, cara, o jogador é do Flamengo, né? E pensa só, o Zenit não leva o cara e deixa essa situação, esse clima pro cara no Flamengo. E é complicado. Ia ser diferente, né? O jogador tem contrato com o Flamengo, é jogador do Flamengo, está à disposição, não está machucado, estava na seleção, então tem que ficar à disposição. Cabe agora ao técnico, que é o Felipe Luiz, ele que vai decidir se mantém o jogador, se não mantém, como titular, como capitão, mas não tem o que fazer. Tem o que fazer. Da realidade, o Zenit até agora não pagou nada, nem disse que vai pagar, nem precisa dizer que vai pagar. Tem um direito de, quando abrir o mercado internacional de contratações, fazer o depósito, já tem acerto com o jogador há muito tempo, leva o jogador, não. Então o Flamengo tem que fazer agora é usar o jogador se achar que deve. Estar em contato com ele, vendo, conversando, vendo o desempenho nos treinamentos, tomar a decisão e avaliar se ele está bem ou não. Mas é claro, ele foi xingado por alguns torcedores no embarque no Rio de Janeiro, está numa situação de indefinição com relação ao seu futuro, porque depende do pagamento da multa, que até agora não foi feito, não se sabe se será, né, feito ou não. Porque pode acontecer de a multa ser paga, ele seguir para a Rússia, jogar por lá, ganhar o dinheiro dele e tal, e pode acontecer também do Zenit não fazer o pagamento, o Flamengo não vender o jogador, né, não perder o jogador, e ele fica. Só que ao invés de idolatrado, como vinha sendo, criticado, né? A torcida ficou incomodada com a maneira como tudo isso foi encaminhado, né? E esse ponto aí, eu volto a dizer, cara, é um ponto muito interessante, porque o jogador, o Gerson, mesmo sendo jogador do Flamengo, mesmo não tendo proposta, cara, e mesmo não tendo nenhuma multa paga ainda, ele é jogador do Flamengo. Então, se ele for pré-jogo, né, quem vai saber se ele tá com condição de jogo não é o torcedor, não é eu, não é você. Quem vai saber é o técnico, é o Felipe Luiz, é o pessoal do Flamengo, o departamento que cuida dessa área lá dos jogadores, entendeu, cara? Então, quem vai estar descobrindo isso, quem vai dizer se o cara vai ou não pro jogo, vai ser o treinador, entendeu, cara? Porque é ele que vai avaliar, ele que vai ver se o cara tá com vontade, se o cara tá meio pra baixo. Porque se o cara tiver meio pra baixo, tiver meio naquela, não tô muito afim de jogar, é claro que ele não vai botar o cara pra jogar e ir lá e entregar a rapadura, entendeu? É meio óbvio. E também tem a questão, né, cara, que o jogador semana passada tava sendo ovacionado e, né, no último Aeroflá o cara tava sendo xingado. Então fica aquele clima meio chato pra jogar. Não tô falando que, ele vai jogar sem vontade, mas que, né, que pesa o clima pesa, cara. Você sabe do que eu tô falando. E outra também que eu já disse e volto a repetir. Não é um jogo de Brasileirão, o próximo jogo é um jogo de Brasileirão. Não, é um jogo de Mundial de Clubes, primeiro Mundial de Clubes nesse formato, que tá a torcida inteira esperando, fazendo festa pra equipe, então não pode dar mole, cara. Tem que ter certeza do que vai fazer pra não fazer errado, porque qualquer deslize, qualquer empate, derrota, cara, vai dar errado. Eu bato nessa tecla de novo. É igual uma Copa do Mundo. Se tu perder um jogo, tu tá muito enrolado, ainda mais tendo um monstro como o Chelsea no grupo. Então tem que ficar esperto demais desse Mundial. Mas aí, o que tu acha, cara? O Gerson devia ou não jogar e por quê? Diz tua opinião aí embaixo.